O que precisaria acontecer hoje na sua vida para você se sentir realmente realizado? Você pensou em dinheiro? E se pensou, qual é esse valor? Qual é a quantia de dinheiro que você precisaria ter para conseguir fazer o que você quer fazer e se sentir realizado com isso? Tem uma quantia específica? Você já conseguiu calcular o quanto é necessário no total para isso acontecer? O que você realmente quer hoje? E uma pergunta bônus: se ninguém te admirasse por isso aí que você quer realizar, você ainda assim iria querer fazer isso? E hoje aqui no Cativeiro Cast eu venho te informar que você não precisa de nada disso, afinal de contas você já tem aquilo que você quer hoje, só não tá conseguindo ver. Tá entendendo nada? Então fica aí que você vai conseguir entender um pouquinho melhor, e eu vou usar como respaldo para falar um pouquinho disso 2 livros que eu li nos últimos meses. Um é O Homem Mais Rico da Babilônia, é um pouquinho ali fantasia, mas traz algumas lições bem básicas, mais legais de você relembrar, e o outro é A Psicologia do Dinheiro ou Psicologia Financeira. Vamos falar de dinheiro no Cativeiro Cast. Sempre que eu vou escrever Cativeiro Cast, o tradutor coloca Cativeiro Cast. Então hoje a gente vai fazer Cativeiro Cast. Aí vai ser com o único intuito de dizer que dinheiro não é o problema. Como assim? What the fuck? E vim te falar o porquê. Mas antes disso, se você não conhecia, esse é o Cativeiro Cast, que às vezes também é Cativeiro Cast. E a gente é tudo o que precisa ser para trazer autoconsciência toda semana aqui com episódios para vocês no YouTube, no Spotify, no Apple Cast. Se você jogar Cativeiro Cast no Google, você vai achar várias plataformas onde você consegue ouvir gratuitamente. Então segue lá, já segue também nas redes sociais, onde eu coloco alguns materiais de apoio, tá bom? No TikTok, no Instagram e no Facebook também, se você ainda usa. Estou por lá, estou por tudo. E eu sou Cati, cativante. Se quiser também, siga lá essa ruivinha! E hoje a gente vai, às vezes com franja, às vezes sem franja, mas sempre com um sorriso no rosto. Nem sempre. Raramente ela tem ali um sorriso no rosto. E eu já retomo daquele pensamento que eu disse pra vocês. Nós já temos aquilo que a gente quer, mas em menor escala. Hoje eu venho falar pra vocês de algumas reflexões que eu tenho tido nos últimos tempos, mas se você parar para pensar, e aqui também trago a evidência, você pode concordar comigo. Quando a gente fala daquilo que a gente mais quer, e eu tô falando de uma coisa assim desesperada, de uma coisa que você quer muito, 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 que chega a ser mais forte do que você. Você consegue entender que por essa ótica é difícil de acreditar que se você quer tanto, 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 tanto uma coisa, você só vai consegui-la se você tiver o dinheiro. Tô falando de uma necessidade que assim, ó, não tem como o dinheiro esperar, não tem como o ficar rico, né, depender para eu conseguir isso, já que eu quero isso tanto. Um exemplo, para a pessoa que quer, de repente, ter sei lá, um iPhone, você acha que ela vai esperar ter o maior dinheiro do mundo para ir lá na loja comprar o iPhone novinho de última geração? Não necessariamente. Se ela é uma dessas pessoas que adora iPhone, na primeiríssima oportunidade que ela tiver, nem que seja para comprar um iPhone furreba, usado, não sei o que, Gente, ela vai passar fome, mas ela vai dar os pulos dela e ela vai ter esse iPhone. É o iPhone que ela queria? Não, mas ela conseguiu ali aquele iPhone. É um pouquinho dessa lógica que eu vou desmembrar um pouquinho mais para te falar. Outra evidência que eu acho que é a maior de todas, eu dei um exemplo aqui do iPhone, mas eu tô falando não só daquilo que é material, eu posso estar falando também de um lifestyle, de um estilo de vida que você às vezes quer muito ter e fica às vezes esperando o momento certo, apropriado. Não, quando eu tiver a melhor condição, aí eu vou ter. As evidências de que a gente já tem aquilo que a gente quer, é só você parar para ver hoje onde é que você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, que eu acho que na sociedade é o que a gente tem de maior bem, mais precioso, na minha opinião, mais do que o dinheiro até é o nosso tempo. Onde é que eu invisto o meu ser, a minha existência nesse mundo? Para onde é que ela tá indo? E é aí que você vai ter um leve spoiler daquilo que você hoje considera como algo extremamente importante. Enviesado, camuflado, mas ali, quando você cava, você consegue descobrir o que é que hoje te move, o que é que hoje você busca e não tá nem se vendo fazendo. E você já tá fazendo. Não tem vou ficar rico quando eu tiver a melhor condição, não. Isso já está acontecendo agora. E você nem percebeu que já possui isso nesse momento. Que foi até o exemplo que eu dei, por exemplo, da questão do iPhone. Ou se você é uma pessoa, já viu aquelas pessoas que adoram, por exemplo, grifes, ou cosméticos, ou algum nicho, né, sei lá, jogos, algum nicho que você gosta tanto daquilo, você não consegue, como eu disse, é um pouco mais forte do que você, o teu interesse está tão voltado para aquilo, que por mais que você não tenha aquele objeto
do suprassumo, nível Master Blaster que você gostaria, você vai ter sim pequenas doses daquele universo. Então, por exemplo, eu adoro o nicho de cosméticos, de maquiagem, de não sei o que. Eu posso não ter as marcas todas internacionais, que eu considero as melhores marcas, os melhores, sei lá o que, mas eu vou ter com certeza, dentro da minha possibilidade, o cremezinho tal, o perfuminho tal, a maquiagenzinha tal, nem que seja a basezinha, nem que seja o pequenininho, nem que seja o... Você consegue entender? Ou a roupa de marca. Eu posso não ter a roupa que lançou agora, a última coleção da marca, sei lá o que lá, mas eu vou ter uma carteirazinha, uma roupa, uma t-shirt só, uma camisetinha, uma baby look. Eu vou dar um jeito de ter aquilo, né? Eu posso não ter todos os consoles do mundo, mas eu vou ter um console que eu comprei, sei lá, o PlayStation 4. E aí eu tenho ele usado, segunda mão que eu comprei, e aí eu faço, sabe, aquele fuzuê para conseguir os jogos usados e comprar de alguém e conseguir um preço melhor. Eu posso não ter todos os jogos, mas eu tenho alguns jogos. Ou seja, a gente dá um jeito de alimentar aquilo que é o que a gente mais quer, o que a gente mais gosta, nem que seja em doses bem pequenas. O meu esforço vai estar ali, o meu tempo vai estar investido ali. É aquilo que eu muito quero e muito vou fazer para alcançar. Vamos engatando aqui, gente, porque hoje eu vou misturar alguns conceitos, mas o que eu vou falar mesmo, e até ressuscito o que eu disse dos livros que vão ser a base hoje. Para quem não sabe, eu estou nos últimos 2 anos fazendo uma meta de leitura, inclusive te recomendo e te indico. Eu vou estar até te dando um spoiler aqui de que há 3 anos, na verdade, eu tinha começado essa meta de leitura. Só que como qualquer pessoa que às vezes coloca uma meta sem ter consciência, você quer sair do 0 pro 1000. Já te digo aqui que não vai funcionar. Então eu lembro que no primeiro ano que eu resolvi querer começar a ler, eu falei, eu vou ler um livro por mês. Gente, um livro por mês, pra quem não lê nada, é muita coisa. Então no ano seguinte, não consegui, obviamente, no ano seguinte eu falei, não, pé no chão, vou fazer uma meta de pelo menos um livro a cada 2 meses. Porra, um livro a cada 2 meses? Vamos tentar. E graças a Deus consegui, até li 7 no ano, e ele é 6, li 7, então eu acho que é pertinente trazer um pouco desse conhecimento. Eu acabo gostando mais de livros que eu possa aprender algo. Eu não sou muito dos livros de fantasias, a minha cabeça já é uma fantasia, a gente já vivemos numa fantasia, então... Eu gosto de livros um pouquinho mais práticos e às vezes eu quero estar trazendo esses livros aqui. Um episódio que eu já fiz falando de um livro que li é sobre os hábitos, né? Se os hábitos controlam você, que é com base no Hábitos Atômicos, é um best-seller e te recomendo super para ler. Fala muito de identidade e consciência, que é o que estamos aqui buscando. E eu vim falar desse livro agora da psicologia financeira do dinheiro. E também leves coisas que eu posso estar citando do Cara Mais Rico da Babilônia, a tradução da Catiele. O Cara Mais Rico da Babilônia, não, você não vai encontrar assim. É O Homem Mais Rico da Babilônia, que inclusive eu fiquei bem decepcionada quando eu cheguei à conclusão, na verdade não à conclusão, mas eu li que esse livro, na verdade, era uma invençãozinha, ele não era factual, era só sabe assim, historinhas pra você aprender alguma coisa, uma alegoria... É isso, mas serve muito e eu vou trazer um pouquinho disso também. A primeira coisa que a gente tem que entender nisso tudo que eu tô amarrando, essas motivações todas que você quer ter, e até quando eu perguntei se isso que você quer ter hoje não fosse te gerar nenhuma admiração do outro, nenhum aplauso, você ainda iria querer isso que você hoje quer tanto? É justamente para entender... No livro da Psicologia do Dinheiro, primeiras páginas do livro, o autor ele fala justamente que, diferentemente de outras ciências, como, sei lá, a biologia, como a engenharia, outras coisas, que vem progredindo ano após ano e a humanidade consegue desenvolver o seu conhecimento, abrangendo, testando, trazendo melhorias, a gente não consegue fazer a mesma coisa na área financeira, porque a área financeira, ela não é exata. Parece que a gente tá falando de números, a gente tá falando de dinheiro, mas ela não é exata. Ela é puramente emocional. Ou seja, quando a gente fala do mundo dos investimentos, a gente está falando de especulações, não é disso que se trata. Se você é uma pessoa que algum dia foi pensar, será que eu invisto? Como que é investir? Como é que é essa coisa de mercado financeiro? Ou mesmo para você que é leigo, porque eu também já fui muito leiga, não entendi o que significa bolsa de valores, o que significa dinheiro, investimento, o que significa que não sei o que lá caiu, o dólar desvalorizou, o que é isso, o que está acontecendo? Eu vou tentar explicar como se fosse uma criança que somos, todos nós, né? Basicamente, esse mundo dos negócios do dinheiro, ele é especulatório porque ele envolve o sentimento que as pessoas vão ter em relação
a o seu dinheiro rodando. Já é sabido para qualquer pessoa, qualquer canal de investimento que você for entrar, vai te falar a primeira regra, que é: dinheiro não pode ficar parado, o dinheiro tem que se mover, ele tem que ter fluxo. Por quê? Porque o dinheiro parado não rende, você está inclusive perdendo, porque o dinheiro ele tem ali uma fração que ele não é aquela fração para sempre. Se você tem R$1, esse R$1 era uma coisa há 20 anos, há 40 anos e é uma coisa hoje. O valor muda, vale mais, vale menos, e o que movimenta isso é onde as pessoas estão movimentando o seu dinheiro, colocando e tirando, e isso faz o dinheiro ser mais valioso ou menos valioso. E o que movimenta isso, segundo esse autor desse livro, é justamente aquilo que você vai considerar o que é o melhor para você, com base na sua experiência, com base na sua percepção do que é o dinheiro, do que é tê-lo e do que é não tê-lo. Ou seja, a gente está falando com pessoas que vão agir pela emoção. Por isso até que o nome do livro é Psicologia do Dinheiro. E no começo do livro, o autor até fala de 2 exemplos. Uma pessoa que é um novo rico, então tá ali, sabe, ai, toma aqui dinheiro, cala a boca, me deixa em paz, vai no restaurante, pede tudo e mais um pouco do restaurante, come tudo o que quiser e até o que não quiser, dá sei lá quanto de dinheiro de gorjeta só porque sim, pra mostrar que tem dinheiro, quebra alguma coisa e fala, ó, toma aqui 500 vezes mais o valor desse prato que eu quebrei, não tô nem aí, dinheiro não é um problema, aquela coisa da ostentação mesmo, né? E ele deu um exemplo de outra pessoa, são pessoas sempre reais que ele traz no exemplo do livro, outra pessoa que era um cara pacato, com uma vida pacata, até onde se sabe, um Zé Ninguém, que mora lá numa região super remota e que foi só tendo seu trabalhinho assim de, né, um trabalho, até acho que trabalhava num posto de gasolina, o que era, alguma coisa nesse sentido, nada, trabalhava no mercado financeiro, não, um trabalho qualquer, bem tranquilinho, sem grandes projeções, sem uma jornada assim de progressão de carreira e etc. E esse cara, depois que morre, é descoberto que ele tinha uma quantidade de dinheiro gigantesca, mas ele passou a vida dele inteira sendo extremamente reservado em relação ao dinheiro, não ostentou em momento algum. Tinha sua vidinha, tinha sua casa, viveu, não passou fome, não passou nenhuma dificuldade. Quando morreu, tinha lá o dinheiro, já deixou o testamento falando para que ele queria o dinheiro dele, investiu lá, ajudou, na verdade, algumas instituições de caridade, etc. Ele traz esses 2 exemplos logo no começo do livro, para dizer o quê? A pessoa da ostentação, ela não consegue ir longe, ela não vai longe, até ele fala que a jornada dessa pessoa da ostentação, obviamente que perdeu o dinheiro, em algum momento ela ficou pobre, perdeu tudo o que tinha, porque ninguém se mantém bem pensando dessa maneira. E o principal ponto do livro, desde o início, é o que move uma pessoa que quer gastar muito e que quer ostentar, e a pessoa que tem a paciência, se é que é essa palavra, eu acho que também é, mas não é só ela, que tem essa paciência e essa, na verdade, não pressa em gastar o seu dinheiro, em mostrar alguma coisa, ela não tem essa ânsia. Então, essa pessoa que consegue não ser movida pelas suas emoções, pelos seus traumas, ela consegue ter muito mais coerência e muito mais racionalidade quando o assunto é vida financeira, dinheiro e etc. E quando eu pergunto no começo, se isso que você quer tanto não fosse te gerar nenhum reconhecimento de canto nenhum, ninguém fosse te aplaudir, ninguém fosse falar assim, nossa, agora eu respeito você, ou fulano, porque olha o que ele faz, olha o que ele tem, principalmente o que ele tem. E se nada disso trouxesse um reconhecimento, será que isso ainda nos levaria a querer tanto isso que a gente quer? E o spoiler já é que isso faz diferença para nós quando o assunto é a fonte do nosso querer ser meramente traumática. Quando a gente tem esse desnivelamento, né, emocional e etc., o fato de você estar na ânsia de buscar e ter uma ambição, que eu vou até talvez dar um nome para o episódio disso, né, uma ambição que ela acaba se tornando tóxica, porque quando a gente fala do querer e ele nunca é saciado e nunca se saciará, porque assim, gente, o que não vai faltar é razão, é lugar te chamando para venha gastar aqui, adquira isso, compra isso aqui é que é bom,
todo mundo usa isso, todo mundo respeita se você usa aquilo. Olha como esse grupo que é mais privilegiado, assim, né, mais benquisto, tem isso, e você também, se quiser ser, vai ter que ter isso também. Nunca vai faltar lugar te chamando para falar, venha gastar comigo. No livro lá que eu disse do Homem Mais Rico da Babilônia, tem umas alegorias e se passa num Egito, não era Egito, desculpa, numa Babilônia de, né, muitos mil anos atrás. Tem um cara que ele era como se fosse, assim, mais um trabalhador, CLT do dia a dia, ganhando bem pouquinho, né, porque eles ganhavam quase nada, né, centavo do centavo do centavo, o cara ganhava, sei lá, 2 centavos por dia, uma coisa assim, e ele vai nessa jornada de, tá, como é que eu faço para ganhar mais dinheiro? E uma das coisas que o livro traz é, se você hoje sai gastando e você pega o teu dinheiro, não, mas eu preciso do sapato, não, mas eu preciso da bolsa, não. Ele fala de uma alegoria de você entender o seu dinheiro como o seu dinheiro, ele é seu quando você gasta ele, quando você investe ele em você. Se você pega o seu dinheiro e vai lá na loja do sapato e compra esse dinheiro não é seu, é do dono do sapato. Ah, mas é que o sapato está comigo. Não é para você. Você beneficiou financeiramente o cara do sapato. Se eu pego o meu dinheiro e eu compro uma comida que eu gosto muito e tenho aquela experiência, esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do dono do restaurante. Ele não pertence a você. Ou seja, todos os dias a gente pega o nosso salário, né? E a gente sai dando esse salário para outras pessoas. Olha, esse aqui é seu, o homem do restaurante, esse aqui é seu, dono da loja do sapato, dono da loja da roupa, cabeleireiro, não sei o quê. Então, quando é que esse dinheiro é nosso mesmo? Nunca. Porque esse dinheiro é das outras pessoas. E como até algumas pessoas das finanças falam, quando você não tem um plano financeiro, você fica refém do plano dos outros sobre o seu dinheiro. Onde é que você vai gastar? Gente, eu sou formada em publicidade e eu tô aqui para te afirmar que existem reuniões inteiras. Hoje é até ridículo porque o fluxo se transforma de uma maneira tão automática que nem preciso ter uma reunião sobre isso. Mas sim, existem comitês decidindo como que a marca vai chegar até você de maneira convincente para que você entenda que é uma necessidade você ter o produto X, Y, Z. E a gente não tá falando de qualidade. Gente, foi isso o tempo que algum dia a gente estava falando de qualidade. Hoje a gente sabe que é meramente enviesado para um status. Tenha isso porque a influencer tal tem, tenha isso porque a celebridade tal tem. Para mim, acho que não foi, assim, a coisa mais descabível é sempre quando a gente vê notícias, a notícia, sei lá, de viés político, sei lá, prenderam o Maduro, sei lá o que, das Olimpíadas de Inverno, e a gente tem as pessoas comprando a roupa que o Maduro estava usando quando foi preso, o sutiã da atleta que apareceu embaixo da camisa. Gente, é simples assim? É só aparecer uma pessoa na TV e você vai querer comprar aquilo que ela tá usando só porque ela tá usando? É tipo, me parece até que a gente tá assim, eu tô aqui com dinheiro, gente, e ele não pode ficar comigo. Me deem motivos bem rasos para eu dar ele para você. Na publicidade, é esse o entendimento que a gente tem do consumidor. A gente sempre fala, não só do consumidor, mas do nosso próprio cliente da publicidade. A gente sempre fala assim, ó, o dinheiro existe e ele só precisa de uma oportunidade para pular na mão de quem o tem para nós. E como é que a gente cria essas ferramentas, esses mecanismos? E isso existe na nossa cara, não há, gente, não há nem, assim, um disfarce elegante, não, está na nossa cara. Tem até um filme antigo, vou colocar as cenas dele aqui, onde o cara consegue um óculos onde ele vê as coisas sem filtro. Então, quando ele sai na rua andando, ele consegue ver todos os CTAs, né, que são as chamadas para ação que a gente chama na publicidade, de maneira explícita. Então, em vez de ter uma modelo fazendo, tá só escrito assim, ó, compre. Gaste, pegue o seu dinheiro e nos dê, porque é isso. E quando a gente trabalha autoconsciência, é por isso que eu resolvi trazer esse tema aqui, ele tem que ser algo que a gente aplica em todas as áreas da nossa vida. Quando eu falo de consciência, não tô falando só na consciência de ação traumática que eu vou ter em relacionamentos. É o que a gente fala muito aqui no Cativeiro Cash. Mas não é só isso. Já falei em outras vezes, por exemplo, até da consciência alimentar. Eu tenho que ver o que eu tô fazendo, porque as minhas emoções e traumas, elas nos movem de maneira tão forte se a gente não olha pra elas, que vão ditar não só as nossas relações, não só como a gente encarar a comida, por exemplo, mas a nossa vida financeira também. Ao ponto da gente achar que o problema é o salário. E aqui, um grandíssimo parênteses, eu não estou falando com pessoas que têm um salário mínimo e têm que pagar esse salário mínimo
aluguéis que são gigantescos e que têm filhos e que às vezes são mães solteiras e que não estou falando dessas pessoas. Eu estou direcionando isso aqui pra gente que ganha muito mais do que um salário mínimo, tá? Que tá vivendo aí na casa dos 5 mil. Ai, Catiele, e não estão gastando tudo isso com aluguel. Não são pessoas que moram em regiões privilegiadas, lá, não, mas é que o meu aluguel, ele é 3 mil, e aí eu ganho 4. Não, até se for isso, né? Aí você reveja se você tem que pagar 4 mil. Olha, o que eu quero dizer é, entenda onde a gente está no quesito da sua obstinação. Para onde que você está guiando a sua vida de modo geral, porque o seu dinheiro, ele vai te acompanhar nessa jornada. E o que eu quero hoje trazer enquanto falo é, não interessa se você ganhar aumento. Se a gente não vive com o que a gente tem hoje, você pode ter um aumento assim, ó, de mais 1.000 aí na tua conta. Você vai falar, ai, que gostoso, que delícia. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar um jeitinho de pegar esses 1.000 e gastá-los. Então, você entende que o comportamento quando não corrigido não interessa o quanto você vai ganhar. Se você não corrigir esses traumas e esses sentimentos que você tem em relação à vida financeira, você vai continuar sempre achando onde gastá-los. Essa insuficiência, essa ambição tóxica, que ela se torna imparável. Ela se torna insaciável, você nunca vai estar feliz. Porque, de novo, e eu vou te assegurar isso, gente, nunca vai faltar incentivos para você gastar, nunca vai faltar argumentos de marca dizendo que esse produto é melhor e é por isso que você deve investir, nunca vai faltar famosos, celebridades, influencers te dizendo, vem aqui, compre isso, use isso e você vai ser tão benquisto quanto eu sou. Nunca vai faltar lugares te dizendo, coloque o seu dinheiro aqui, tire de você e coloque aqui no meu colo. E sempre vai ter gente que tem muito mais do que você. Para aquelas pessoas que falam, não, para mim, quanto mais dinheiro, eu quero juntar, e tá sempre infeliz, e tá sempre tipo assim, meu, eu preciso ter cada vez mais, porque às vezes a gente tá nem falando de alguém que não tem dinheiro nunca. A gente até tá falando de pessoas que guardam dinheiro, têm dinheiro, mas ainda estão num poço de infelicidade porque olham para o seu dinheiro e estão infelizes com a vida que têm, estão infelizes com a sua jornada e que se morrer hoje, vai morrer infeliz, mesmo com dinheiro, mesmo com coisas. E o ponto que a gente vai chegar é esse. O quanto os nossos traumas também vão gritar e vão nos controlar na nossa vida financeira. Ao ponto de que não importa o quanto mais de dinheiro você tenha nesse mundo, gente, você sempre vai ser infeliz. E você sempre vai estar reclamando que você não tem o suficiente e que você não tá vendo onde que esse dinheiro tá chegando. Até eu vi um vídeo de uma pessoa dessas que dão conselhos, né, financeiros, ela tava falando, não é sobre o dinheiro chegar e a gente falar assim, ai, deixa eu pagar tudo, o que sobrar, aí eu vejo que guardo. Não, é começar já pensando, quanto é que eu vou guardar, qual que é a minha meta de guardar, e aí o que sobrar, aí eu vou destinando para algumas coisas, né? É um pouquinho dessa visão. O núcleo central aqui, eu acho que é muito particular de cada um, mas eu acho que a gente como brasileiro compartilha do mesmo trauma em relação às finanças, porque a maior parte de nós veio de um núcleo, uma estrutura familiar, sem nenhuma gestão financeira. Ou assim, ó, muito enxuta, ou passou fortes dificuldades financeiras, ou até tinha certo conforto, mas tinha assim uma privação de vamos poupar o máximo do máximo do máximo. Eu acho que não há quem não tenha no Brasil traumas nessa área financeira, em decorrência mais da questão da pobreza. Esse nosso medo de ficar pobre, esse nosso medo de regredir, porque, gente, eu tô aqui como você, eu tô na mesmíssima cadeira que vocês. Tá? Para dizer assim, eu sei exatamente de onde a gente sai e eu sei exatamente qual é esse gatilho que muitas vezes a gente hoje vivendo já numa vida melhor do que a gente já viveu, ainda se vê querendo provar para nossa criança lá de trás alguns pontos. E o que eu chamo a atenção até teve uma mulher que eu vi falando de finanças, ela dizia assim, resgate aí, pare e pense, reflita, quando você pensa em ficar sem dinheiro, qual é o sentimento que te vem? Raiva, frustração, humilhação. E pense que agora você tem bastante dinheiro. O que vem de sentimento, então? Vem um sentimento de estabilidade, de segurança, de felicidade, etc, etc. E, assim,
O ponto vai ser que se você não tem isso resolvido, mesmo com dinheiro, você ainda vai continuar em busca dessa estabilidade, da ideia de sentimento de estabilidade que você tem, da ideia de aceitação que você busca, da ideia de felicidade que você busca, e o ponto vai ser o inverso aqui. Vai ser dizer que é possível você se acalentar, né? É possível você conseguir silenciar essa criança sofredora, mesmo sem esse montante gigantesco de dinheiro que você quer. E fazendo esse caminho inverso, a gente consegue, poupar muitas merdas que viriam a acontecer lá no futuro. Ou seja, esse processo de investigação é o marco zero para que hoje eu e você, a gente entenda qual é o calcanhar de Aquiles aqui, qual é a pedra no sapato da nossa vida financeira. Por quê? O exemplo que eu dei lá no início, e de novo dizendo que a gente partilha disso quando é brasileiro, não tivemos muitas coisas. Quem de nós, nossa, eu acho que é raro as criancinhas, que foram, né, criancinhas, naquela época que podia dizer assim, eu tive computador quando criança, eu lembro, eu tava na 6ª série mais ou menos, quando o professor perguntava assim, quem é que tem computador em casa? Numa sala de 30 alunos, acho que uns 2, 3 levantavam a mão, e eu acho que até alguns ali que levantavam a mão estavam mentindo, queriam se passar por rico. Escola pública, gente, ninguém tem computador. Ninguém tinha computador em casa. Hoje, acho que já é até uma coisa que todos têm, até algumas escolas têm alguns programas que dão computador para as crianças, tablets, emprestam, né? Ou seja, naquela época era impensável. Então a criança que teve um conforto financeiro de ter videogames, ter brinquedos, ir para lugares, são raras. A maior parte de nós brasileiros cresceu, millennials, né? Cresceu sem ter. Cresceu sem ter. Eu lembro que eu fui pro McDonald's a primeira vez, eu tinha uns 9 anos de idade. E fui com a minha vizinha, que tava levando a neta, que já tinha ido 500 bilhões de vezes, e eu tava maravilhada com tudo. Desde o acesso ao hambúrguer, que eu nunca tinha comido, com os brinquedos, e eu lembro que a minha amiguinha tava tipo, foda-se o hambúrguer, eu como isso sempre, tô aqui sempre, eu quero ir lá naquele brinquedo e tal, então, foda-se até o brinquedinho que vinha no McDonald's, e eu lembro que eu guardei tudo, eu guardei a caixinha do McDonald's, eu guardei não só o brinquedinho, mas a caixinha, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que experiência é essa? Até o guardanapo eu tava guardando pra dizer assim, nossa, eu fui no McDonald's, olha só, né? Eu não tinha os brinquedos que as pessoas tinham, insonhável pra mim ter aqueles bonecões, né, que as meninas tinham, eu não tinha isso, não tinha aqueles bebezões reais, não tinha nada disso. Eu tive mais pra frente, quando minha vizinha me dava umas Barbies, olha só que chique que eu era, porque a maioria das que eu tinha era aquelas Barbiezinhas de R$2, que eu vou dizer que até eram às vezes muito, muito mais bonitas do que as Barbies. Eu tinha uma que tinha um cabelo da cor desse meu aqui agora, liso, gigantesco, eu achava ela linda, e ela custou R$2, e a minha amiga que tinha uma Barbie original, bem mais baranga que a minha. Mas aí a gente ficou com essas faltas e foi pra vida adulta com essas faltas. Nossa, eu sempre gostei de videogame e não tinha. Aí se torna aquele adulto que mesmo já com 30 e poucos anos, gasta o que tem e o que não tem com vários consoles, com jogos, com... né? Ou, eu sempre quis ir em tal lugar e não fui, sempre quis ter acesso a comida tal e não tive, e agora gasta tudo que tem com iFood, com restaurante caro, com coisa super faturada, não tá nem vendo onde tá gastando, só tá moendo dinheiro pra ficar provando o ponto pra essa criança interior de que agora eu posso. E o engraçado de tudo isso é que nem tem muitas vezes o mesmo sabor. Uma coisa é eu ter 12 anos de idade e passar minha tarde jogando um videogame, e tudo é descobrimento, e eu tenho aquele tempo pra ficar investindo naquilo. Outra coisa é eu, adultona, cavala, véia, gastar rios de dinheiro com console, com isso, com aquilo, e eu mal tenho tempo pra parar pra jogar. É um esforço pra eu parar, porque eu tô cansada, eu tenho coisa pra fazer, eu até tô me sentindo culpada de parar minha rotina aqui pra jogar, jogo com culpa, não é o mesmo sabor. Será que valeu então a pena eu estar investindo tanto em console, sendo que, tipo, beleza, é inegável que eu gosto disso e não tem problema nenhum você gostar disso, mas vale a pena pra quem é a prova de que agora eu posso comprar um console, de que agora eu posso jogar jogos. Pra aquela Catielinha lá de 12 anos de idade, de 9 anos de idade, de 7 anos de idade, eu nem tenho o sabor de jogar isso como ela teria hoje, eu nem tenho mais tempo, nem teria esse dinheiro para gastar, que a gente sabe que jogo é uma coisa cara. A mesma coisa com roupas. Quem de nós, gente, teve o privilégio de poder usar roupas boas? A maior parte de nós usava roupa de primo, de irmão. Gente, eu fui ter roupa própria com 20 anos de idade. Quando eu fui lá, trabalhei e comecei a comprar minhas roupinhas
parcelada, me endividando aí nessas lojas de departamento, tudo. No mais, eu usava a roupa dos meus irmãos, usava roupa rasgada, usava a roupa que minhas amigas me davam, não tinha roupa pra mim. E eu pequenininha, usando a roupa dos outros, toda desbeiçada, as roupas tudo larga, tudo esquisita, não tinha meia, não tinha sutiã, não tinha nada, não tinha nada. A gente sabe o que é isso. Aí eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou moer em zilhões de tipos de roupas e lojas e tarará pra provar pra Catiele lá de trás que agora ela pode comprar roupa e ela vai comprar roupa. E ela já tem 500 mil roupas, mas ela continua com esse sentimento de que ela tem que provar que ela agora pode comprar roupa. Até é engraçado porque várias vezes eu tô com os meus amigos em lojas de roupa e cada um tem seu estilinho e seus gostos. E às vezes eu vejo as pessoas indo, a gente nem se vê fazendo isso, eu provavelmente também faço isso. A gente vai pras roupas que a gente gosta, mas a gente já tem aquelas roupas. Imagina que você é como se fosse a Mônica lá, que abre o guarda-roupinha e tem um monte de vestidinho vermelho. A gente é essa pessoa e a gente às vezes não tá nem se vendo fazer isso. A gente vive uma era de, sei lá, agora eu gosto de bomber preta. Aí você tem 500 milhões de bombers pretas. Ah, não, mas é que essa aqui ela tem um strass. Não, mas é que essa aqui tem zíper. Não, mas é que essa tem botão. Não, mas é que aquela lá ela tem um capuz. E é tudo igual. Aí você tá gastando vários dinheiros numa roupa que é idêntica. Você já tem essa roupa. Por que você está comprando ela de novo? Então você entende que, no final das contas, não é o objeto em si, mas é a prova que eu quero me dar que agora eu posso, agora eu vou fazer. Eu tenho até um amigo que eu vivo enchendo o saco dele e brincando com as decisões que ele toma em relação à vida financeira dele, porque geralmente elas giram em torno, eu falo até pra ele, é cada coisa que você fala que vai comprar que sempre vem acompanhado de um áudio gigantesco que a gente fala pelo WhatsApp, justificando por que você vai comprar isso. Então, do nada, a pessoa tá lá com o salário, tô gastando aqui R$300 pra comprar uma raquete de tênis. Nossa, mas você joga tênis? Não, mas eu vou começar a jogar. Nossa, mas não sabia que você gostava. Não, mas eu vou. Mas é uma prioridade? Não, mas agora vai. E aí a brincadeira é justamente isso, né? A restrição que a gente viveu, e esse meu amigo, por exemplo, também viveu, financeira de não poder fazer nada, e aí os comecinhos desse dinheiro começando a entrar na nossa vida, né, o aumentozinho, sabe, assim, agora tá vindo o aumento, agora eu já não ganho mais só ali um salário mínimo, agora eu tô ganhando um pouquinho mais. E aí você começa a querer se dar tudo aquilo que você nunca teve, até o que você nem imaginou. Se um dia você viu um vídeo de um rico jogando tênis, agora você, pobretão, quer comprar uma raquete pra jogar tênis também e se sentir um pouquinho... Você entende a inconsciência que às vezes a gente tem em relação àquilo que a gente está gastando nosso tempo e dinheiro, e eu tô dando um viés mais forte pro dinheiro, para dizer que o que está nos dominando hoje é o dinheiro, mas além do dinheiro e antes do dinheiro, são os nossos traumas, são a nossa criancinha, as nossas crianças interiores, que passaram restrições, que passaram faltas e hoje elas dominam as nossas decisões, e o quanto essa falta de consciência acaba nos levando para caminhos de insatisfação, de tristeza, de comparação e que, juro, gente, dinheiro nenhum no mundo vai conseguir tapar esse buraco. Se assim fosse, se fosse fácil assim, tenha dinheiro e seja feliz, e eu não tô falando do viés da o dinheiro não traz felicidade. A gente sabe que traz muita coisa muito foda, muito maravilhosa e muitas oportunidades. Mas imagina então que você agora tem acesso a tudo. Pegue um Neymar da vida. O cara pobre começa a ganhar dinheiro, ou um Whindersson, ou seja quem for. Claro que nos primeiros momentos que você vai fazer uma viagem internacional, aquilo vai brilhar os olhos. Claro que quando você tiver acesso a um lugar que você nunca teve, uma roupa que você nunca teve, companhia de celebridades que você nunca teve, no começo aquilo vai brilhar os seus olhos. Mas aí vai virar de novo, e de novo, e de novo, e aí aquilo que era extraordinário passa a virar ordinário. E aí? E a criança insatisfeita ainda. E a ambição que tá ali, ó, igual um negócio faminto que não para de crescer, crescer, crescer. E é por isso que a gente tem várias celebridades, ricos e famosos, que estão enfrentando depressões. Senão, o segredo da depressão seria ter dinheiro. E aí ninguém teria depressão. E por que a gente tem tanto rico com depressão? Porque a gente não resolveu essa situação ainda dentro de nós. Tem até um caderninho que eu já mostrei aqui que eu tenho, que às vezes eu tô meditando, tô tendo algumas reflexões interiores, e aí eu tenho uns insights e escrevo nesse caderninho. E uma das coisas que eu escrevi eu não lembro agora as frases certinho, mas o viés era algo do tipo, que hoje eu consiga preparar a minha mente para saber ter dinheiro. Quando o dinheiro vier, o dinheiro vai me encontrar bem, vai me encontrar curada, vai me encontrar pronta para ter esse dinheiro, e ele não vai me dominar. Eu não vou, o dinheiro que vai vir para minha vida, ele não é o fator felicidade da minha vida. Eu não estou esperando o dinheiro vir
para ser feliz. Eu estou fazendo isso no momento presente. Quando eu digo lá na frente, lá atrás, na verdade, né, que você teve e você já tem aquilo que você quer ter hoje, é justamente porque essa é a mentalidade que a gente deve cultivar. Eu não vou esperar vir o maior montante de dinheiro para começar a fazer as minhas coisas e investir a felicidade onde eu acho que eu sou feliz. Sabe quando a pessoa diz assim, ai, mas se eu tivesse o dinheiro eu também faria isso. Ai, mas se eu tivesse não sei o que, eu também faria. As desculpas, né? Gostosas e deliciosas desculpas que a gente se dá para não encarar o fato de que não estamos fazendo porque estamos priorizando outra coisa. Para mim, Catiele, o que é valor hoje? E até o autor do livro da psicologia financeira, ele fala que, claro, tem vários tipos de investidores, ele fala muito de investimento, e ele fala que ele é uma pessoa meio pacata em relação ao investimento, no sentido de que ele tem aquela estratégia, e ele até fala que a estratégia ela vai ser modificada dependendo do jogador. Tem gente que tem um investimento mais agressivo, depende muito, e ele cita isso, depende da idade que você tem, depende das suas prioridades, depende do que você tem a perder, depende do quanto você quer esperar, depende de muita coisa. E ele falou, eu tive a sorte de ser um cara, junto com a minha esposa, com uma vida pacata, onde a gente já é muito feliz e a nossa fonte de prazer já tá no simples. O que a gente gosta de fazer? Caminhar, ler livros, ouvir podcast, sabe? O nosso conforto tá no simples. A gente nunca precisou escalonar a nossa vida, financeiramente falando, né? Para ser feliz. Ou seja, quanto mais a gente tinha, mais a gente guardava. E não era assim, entrou o dinheiro, já deixa eu pensar e pipocar em várias ideias para moer esse dinheiro. Que eu acho que é isso que vem nesse nosso desespero, nesse nosso trauma. Você tá com dúvida se você tem trauma em relação a essa área? Veja o seu desespero em querer moer esse dinheiro que entra na tua conta. Até vi o vídeo do menino falando assim, gente, eu não tô conseguindo me concentrar hoje, que eu tô com dinheiro paradinho que entrou ali na minha conta, eu preciso, eu vou comprar agora esse chaveiro aqui da Tartaruga Ninja, que eu sou fã. A gente fica inquieto. E a grande sagacidade é você conseguir chegar num nível de... a palavra central da vida financeira é inteligência emocional para pensar com clareza, sem o seu emocional te dominar a ponto de você fazer escolhas impensadas. Quem de nós nunca gastou dinheiro com o que não deveria? Né? Por exemplo, né? Preciso muito de uma raquete de tênis. Não, eu preciso muito comer isso. Sabe quando às vezes você pede uma comida que ela vem muito mais do que você aguentaria comer, ou ela tinha uma cara maravilhosa, mas no fundo você sabia que ela era tão boa, mesmo assim você comprou. Você foi num lugar com seus amigos, você sabia que o lugar nem era bom, mas você foi lá e gastou o que você não tinha. Você nem tava afim de comer, mas todo mundo parou e comeu, você foi lá e comeu também. Aí você compra uma roupa que você nem gostou tanto assim, mas você foi lá, tô aqui, compra. Sabe essas compras, sabe essas decisões que a gente toma assim, que só foi levada, parece que você fechou o olho e abriu e você gastou o dinheiro com aquilo? Sabe essa falta de atenção, essa falta de presença no que você tá fazendo? Que é o que eu acho que é um dos pontos também. Gente, sempre que a gente não está em domínio da situação, e o contrário, estamos sendo dominados pela situação, aí é o momento em que o nosso trauma brilha. É ele que nos leva quando a razão não está ao nosso lado. A gente é guiado pela aquela decisão totalmente impensada e irracional, né? Então, quando o autor ele fala assim, a sorte minha é que eu já tenho uma certa idade, que eu não tô aí querendo arriscar tudo, eu só quero garantir a minha aposentadoria, tenho os meus hobbies tranquilos, até o exemplo daquele cara que ele falou no início, né? Manteve a mesmíssima vida, o mesmíssimo padrão de vida e tinha o seu dinheiro e ninguém nem sonharia que aquele cara tinha tanto dinheiro. Por quê? Porque são pessoas que têm uma inteligência emocional que não precisam provar para os outros que tem dinheiro. Eu sei que eu tenho dinheiro. Eu não preciso te provar. Eu não preciso estar aqui agora com o logo de 500 grifes para te provar assim, olha, eu tenho dinheiro, me aceite. É o ponto também do que eu quero falar. Né? Quando a gente tá aí... Ai, gente, juro, pra mim é impensável. Porque hoje é bronca pra mim e pra você e pra todos nós. Por favor, gente, olha, eu sou uma profissional da publicidade. Tem uma coisa que eu posso te falar e te garantir. Nada disso que você está gastando dinheiro vale o valor que você está pagando. Você já sabe disso, mas você esquece disso. Toda vez que você entrar em algum lugar, entenda que esse valor, ele não é justo. Ele já é superfaturado, obviamente que é. Ele tem que ser, é assim que o capitalismo funciona, não é verdade? O fato da gente, às vezes, começar a se acostumar com alguns valores caros e altos, gente, é uma falta de noção. Não pare de olhar com atenção e se familiarizar com preços para depois você conseguir ter mais de comparação.
Outro dia eu vi uma pessoa falando assim, eu preciso muito de um sprayzinho de borrifar óleo na air fryer. Um valor exorbitante. E a pessoa fala, justo. Não é justo! Entenda que esse valor não é esse valor, né? Dá uma pesquisada na internet e você vai ver que esse valor, ele tá assim, 5 vezes mais do valor que você tá vendo aí pagar e tá achando justo. Eu lembro que isso acontecia muito quando eu ia nessas lojas tipo Tok no Brasil, né? Ou essas lojas assim, de coisas pra casa, mas um pouquinho mais bem faturadas. Você chega lá, você leva um baque, que você fala assim, o quê? R$300 numa lixeira? Não, que absurdo. Mas aí você continua andando pela loja. E aí você olha às vezes um negocinho, um saleiro. Aí você fala assim, nossa, R$30 num saleiro tá barato. Porque você tá comparando esse saleiro com a lixeira de R$500, R$300. Aí você fala, R$30 por um saleiro. Você entende como você vai se acostumando com esse absurdo? Tem até um nome esse efeito, se eu achar eu coloco aqui pra vocês. Não podemos nos acostumar, gente. É entender que as coisas já estão superfaturadas. E você conseguir, o ponto vai ser sempre você ter uma consciência a nível de você dar um pé pra trás, ver aquele ímpeto de comprar, de gastar. Você dá um pé pra trás e fala, não, pera lá, isso vale isso aqui? É uma prioridade? É urgente? Né? Quando a gente olha uma roupinha, uma blusinha, eu já não tenho uma blusinha bem parecida com essa, que às vezes tá lá no fundo do armário, eu já nem tô usando. E assim, não há problema em querer coisas, esse é o ponto que eu sempre vou colocar aqui, não tem problema você querer ter coisas, o problema é você não se ver sendo dominado por decisões irracionais, gastando dinheiro às vezes em coisas que não é a sua prioridade. Eu acho muito triste, de novo, voltando pro recorte de Brasil, e as pessoas hoje falam com piada, mas falam com seriedade, ao comparar que sim, é preferível ter um iPhone do ano a ter uma casa mais confortável, a ter, sei lá, dignidade na sua existência, no seu dia a dia. A pessoa tá lá comendo miojo, tomando água, mas tem um iPhone. Não é triste isso, gente? Eu nunca vou achar que isso é normal. Eu nunca vou achar que isso é normal, porque isso é o escândalo escancarado do a minha existência, a minha felicidade depende do seu olhar e da sua validação. Eu sou um fudido lascado, mas pelo menos eu tenho um iPhone. Meu Deus, aí você é triplamente fudido lascado. Se você tá passando dificuldade e se deleita na ilusão de que ter um iPhone te compara a sei lá quem você acha que tá se comparando. Gente, você tem que entender que em outras realidades ter um iPhone não é supra-sumo, não é status, é o básico. Por quê? Porque dá pra comprar, né? O iPhone na gringa, ele é barato de ter. É por isso que tem. E você ter um iPhone não significa que você é gringo, que você tem dinheiro que você tá ganhando em dólar, não. Você entende isso? É fazer isso, esse movimento de se colocar numa situação precária para atender uma expectativa que eu quero que tenham sobre mim, um olhar, um respeito. Lembra que eu falei lá atrás, o trauma? Qual é o trauma que está guiando a minha decisão financeira? É o quê? É querer ser benquista? É querer ser amada? É querer ser aceita? É querer ser admirada? Não, vão me admirar se eu tiver um iPhone. Sabe como é que vão te admirar? Se você for uma pessoa admirável. Mas é difícil ser, né? Aí eu prefiro, é mais barato ter um iPhone. É mais barato ter um iPhone. Ai, gente, juro pra ti, juro, que eu fale aqui nesse momento e eu esteja falando com pessoas que estão entendendo o que eu estou falando e estão nessa jornada, nesse caminho de trazer consciência para esse momento. Para quem não tá, vai discordar com tudo que eu tô falando. Então eu tô falando para quem quer ouvir, tá bom? Aí você pergunta assim, Catiele, você é o quê? Guru financeira? Você é rica? Você não sei o quê? E olha que louco que eu vou te falar. Gente, olha no meu olho. Olha no meu olho em baixa resolução aqui. Mano, acho que o ponto central e que me fez, e tem me feito, porque eu tô em jornada, tá? Acordar pra essa consciência nesse lado da vida, olha que loucura, não é nem o estar no momento de ganhar mais. Gente, eu estou vivendo o inédito na minha vida. Eu estava, ano passado, eu fiz escolhas por questões minhas e, de novo, cada um sabe o seu momento de vida, o que consegue aguentar, o que não consegue, cada um tá de bem ou não com os seus traumas, com as suas questões, mas eu cheguei num nível que eu falei, não, é impensável pra mim abrir mão da minha paz para ganhar um dinheiro. Eu não tenho esse negócio do o dinheiro acima de tudo e eu posso ser humilhada, eu posso ser pisada e podem cuspir na minha cara e podem fazer o que quiser comigo porque o dinheiro, eu não tenho esse viés. Não pretendo ter,
não o tenho. E por não ter isso, ano passado eu falei, quer saber? Vou ganhar menos, mas vou ter paz na minha cabeça. E eu fiz um movimento de ganhar, assim, ó, 2/3 do que eu tava ganhando para ter mais tempo para mim e ter mais paz. E eu vivi esse 1 ano ganhando menos. Tive que fazer, obviamente, movimentações para acompanharem e adaptarem, né, essa nova realidade. E aí eu, graças a Deus, achei um aluguel mais barato, fui morar mais... Você entende isso? Ah, não, mas eu quero morar aqui, eu quero estar nesse bairro, eu também quero. Eu também quero estar num bairro central, numa casa assim, 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 assim. Mas o que eu gosto de fazer muito esse exercício comigo. Pensar e relembrar do essencial em ser um ser humano. O que é preciso? Eu preciso de um teto, eu preciso de espaço, eu preciso de não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Queria que fosse no centro? Queria. Não é. É um pouquinho mais afastado, mas ainda sempre dá pra ser mais longe. Não é tão longe, é longe, não é tão longe. Dá pra ser, dá pra ser. Consegui, graças a Deus, pagar menos em aluguel e fazer toda uma adaptação que me permitiu, afastada da emoção e viver numa nova realidade financeira, conseguir pensar melhor o meu dinheiro. Então não foi o ganhar muito, foi justamente o exercício de, tá, agora eu tô ganhando só 2/3 do que eu ganhava. E consegui viver. E não morri. E aí eu fiz o impossível. Eu comecei a ganhar metade. E hoje eu vivo com metade do que eu já vivi. E aí? Estou aqui. A que preço? Fazendo o quê? Só ela sabe. No sentido de os pulos que eu tenho que dar. E, gente, eu vou te falar, eu chego a rir. Eu chego a rir. Porque pra mim, eu juro pra você, chega a ser uma coisa de... Tem uma coisa que nós, pessoas que vivemos numa realidade muito pobre, podemos nos ostentar em dizer que a gente é muito criativo. Quanto mais pobre, gente, criatividade é coisa de pobre. A minha amiga, ela falava assim no final do mês, olha, eu tô vivendo de criatividade, gente, porque o que sobrou no armário é o que eu abro e tem um insight aqui, às vezes, de preparar uma comida que eu jamais prepararia, que é achar ali uma latinha de sardinha, um ovo, um resto de trigo e misturar tudo e fazer uma torta de atum. Pronto, né? De sardinha ali. Eu comeria isso se tivesse com dinheiro? Claro que não. Comeria, pegaria ali um iFood, iria num restaurante. Mas olha só, tive essa ideia, no final, menina, até que ficou bom. Então, assim, eu acho engraçado isso. Eu acho... como hoje, né? Eu tenho ganhado menos, mas eu tenho mais tempo, eu acabo conseguindo ser uma pessoa que... E mesmo sem tempo, tá, gente? Eu sempre tive muito viés, precisando pensar assim, ela faz isso porque ela tem tempo. Não, isso é desculpa. Mesmo sem tempo, eu tenho uma skill de dar um jeito, de ser criativa, e uma coisa que eu amo, até meu amigo tava falando outro dia, né, que o que tem o namorado dele pra achar coisa cara e querer comprar, tem eu. Eu entro numa loja, eu vejo lá no fundo, lá, ó, promoção, R$1, é lá que a gente vai. Eu já cato, porque eu tenho um prazer, o meu prazer nunca esteve em me gabar em dizer que eu gastei muito numa coisa. Eu, de novo, porque sou publicitária e entendo que eu bater no peito e dizer, ai sim, eu gastei caro nisso, eu sou burra. É isso, quando eu falo que eu gastei caro nisso, eu tô falando assim, ó, quem decidiu meu dinheiro foi a Apple, quem decidiu meu dinheiro foi a marca tal, quem decidiu a minha decisão aqui não fui eu. Agora, quando eu acho um negócio barato, aí eu me sinto foda. Tem até estudos que falam sobre esse sentimento, da gente se sentir inteligente quando a gente acha um desconto, até por isso que muitas pessoas também, olha só como as lojas são, gente, até nisso você sabia que as lojas mexem? Na ideia do falso desconto, o R$1,99 surgiu por conta disso. Essa ideia de 1 centavo, ele veio para pegar bem essa psicologia de pessoas como eu, de achar que estão tendo vantagem, de achar que estão comprando menos. Mas enfim, isso é um outro parênteses. Ou seja, até quando a gente está comprando no desconto, eu tenho essa mentalidade também. Nossa, tá 50% a menos do preço. É um lembrete para te falar assim, viu, ô trouxa, que tava pagando 100% do preço e ainda tá tendo lucro, tá? Que ele não tá fazendo doação para você não. Saiba que se você tá pagando R$1,99, isso aqui custa, ó, 5 centavos. Você ainda tá dando lucro pra esses caras. Então, assim, eu tenho prazer em fazer muito com pouco. Nossa, eu tenho um prazer nisso. Sempre que eu vou, sabe, assim, dar presente pros outros, eu gosto de pegar um valor e fazer... Eu gosto de trazer aquela sensação de que pareceu que eu gastei muito, mas eu não gastei. Por quê? Porque eu soube pesquisar, eu soube achar ali a possibilidade e a minha mente, ela trabalha nesse sentido.
Então é muito legal porque às vezes, nessa onda, se você tá inconsciente em relação ao consumismo, cara, você vai, ainda mais quem gosta assim da área de produto de tudo, na verdade, se você gosta de gastar dinheiro, não interessa se você é homem ou se você é mulher, mas vou dar um exemplo, na questão de cosméticos. Não só mulher gosta, tá? Tem muito homem que eu conheço que gosta também, de comprar coisa pra barba, pro cabelo, não sei o que, pra pele, hoje tem muito homem cuidando, graças a Deus, da sua pele. Cara, se você comprou um produto aqui, aí você não, de repente você não usa tanto, daqui a pouco você comprou outro meio parecido e aquele que você tinha comprado ficou lá atrás, você não tá usando, daqui a pouco você tem assim, ó, uma infinidade de produtos que você nunca mais usou. E que quando você começa a pensar no seu dinheiro de uma maneira muito mais consciente, você entende que esse desperdício aí, também é pegar o seu dinheiro e jogar ele no ralo. Prefira pegar uma nota e rasgar ela do que começar a comprar coisa e não usar. Ou começar a jogar coisa fora que você está boa, em bom estado, dá pra você usar. Ou mesmo quando você vai fazer comida, e aí você começa a esquecer de comer, jogar tudo fora. Gente, isso também é gastar dinheiro. Quando você vive uma vida consciente, e às vezes viver no pouco é o que traz essa sabedoria, muito mais. Gente, eu vou falar. Eu cravo aqui com vocês que viver no pouco ensina muito mais do que viver no muito. Viver no muito não ensina nada. Viver no muito vai te mostrar o quanto você estava fudido da cabeça mesmo. E você vai se fuder muito mais. Muito mais. Então, assim, ó, aprenda as lições que o viver no pouco te ensinam, que é a primeira lição que eu peguei aqui pra mim. É possível viver bem no pouco se você está curado e bem resolvido e você não precisa provar nada pra ninguém e muito menos pra sua criancinha interior. Ponto. Bum. Juro pra você. Olha, eu não lembro a última vez que eu comprei uma roupa. Eu tenho muita roupa. Eu tenho muita roupa. E também eu nem saio tanto de casa, então assim, dá pra mexer nos estilos, tem uma roupa de cada, tenho calça preta, tenho calça de outras cores, dá pra variar bastante no look. Até eu tava mostrando meus tênis pro meu amigo aí, ele falou assim, nossa, até que você tem mais tênis do que eu, e ele ganha muito mais do que eu. E os meus tênis eu comprei o quê? Em brechó. Paguei 5. Brechó. E é tênis de marca, e paguei menos. Claro que eu tenho o privilégio de comprar em brechós que, né, blá blá blá. Agora, mas é que, você entende isso? Não, é que eu tenho que ter um novo, eu tenho que ter... Arará. Entenda de maneira inteligente e eficiente. É por marca? Aqui, ó, tênis de marca. Tá no brechó. Novinho, limpinho, é um tênis. Né? Mas eu quero o novo, do modelo tiriri, tiriri, que acabou de sair, que a influenciadora tá usando. Então você não quer o tênis novo, você quer ter a estima que essa influencer tem. Porque tênis por tênis, você tem tênis que são melhores. Que é o embate que eu sempre tenho do iPhone. Gente, eu sei que tem muita gente aí fãzinho e cadelinha de iPhone, não sou, nunca fui, e acho muito difícil que eu seja, tá? Porque eu pego os iPhones dos meus amigos na mão e eu falo, meu Deus, que câmera ruim do caralho! Peço perdão, mas assim, vindo da Samsung, gente, você abre um iPhone, uma caralha de uma imagem amarelada, se tá escuro não enxerga nada. Aqui o iPhone, o Samsung dando um pau aqui, ó, toda vez no iPhone. E não fica tão obsoleto em relação à câmera como fica no iPhone, que é só lançar mais um, pronto, derrubou todos os iPhones. Coisa de 1 ano, teu iPhone já é um lixo. Para de ser cadelinha das marcas, gente. Pelo amor de Deus, para de ser cadelinha das marcas. Não tem problema nenhum você ter uma marca favorita. Por exemplo, energético. Às vezes eu consumo energético, bem raramente. Inclusive faz muito tempo que eu não consumo. Mas quando eu consumia muito, cara, eu sabia que tinha uma marca lá que era pro meu paladar, ela era mais gostosa. Por quê? Porque ela era menos doce. Todas as outras mais baratas colocavam uma caralha de açúcar. E a outra, que eu pagava um pouco mais caro, infelizmente, não tinha tanto açúcar. Então, eu sei que vai ter preferências que elas vão atender algumas coisas que não é o status. E a atenção que eu quero que você tenha é o status. Gastar esse valor que você tá gastando hoje é pra quem? Para as pessoas te darem essa estima, esse status? Pra provar pra sua criancinha? É essa consciência que eu quero trazer para vocês hoje, para que em toda decisão que você for fazer financeira, você consiga praticar a sua inteligência emocional. Dê 50 bilhões de passos para trás. E se for necessário, gente, pense assim, o mundo não vai acabar, mesmo quando os vendedores falam, porque eles estão treinados para te falar que essa promoção é só hoje, que se você não aproveitar você tá ferrado. Outro dia mesmo, ano passado, eu acho, me ligaram lá num plano de saúde, mas a promoção é só hoje, se você tá aqui por 40, se você não pagar, é só hoje, geralmente ela é 80, então você já tá pagando metade do preço. Passou, sei lá, uma semana depois, tava 20.
O tênis que você quer, calma, filho, quer muito? Tem esse exercício de dar um passo para trás, espere nem que seja 24 horas, uma semana, um mês. Se for prioridade mesmo, gente, eu sempre penso assim, ó, às vezes eu tô passando assim pelas gôndolas do mercado, das lojas, das coisas, eu penso, tem isso até que seria útil, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito bobo pra vocês, muito bobo mesmo. Eu faço voluntariado num negócio de frutas. E aí tinha aqui em casa uma caixa cheia de luva descartável. E pra não sujar minha mão, eu vi que a galera lá usava luva. Eu falei, quer saber? Eu tenho já essas luvas aqui em casa, eu não uso, vou começar a usar essas luvas. Eu fui usando, e aí elas estão acabando. E eu pensei assim, eu acho que em vez de ficar usando essas luvas descartáveis, não vou comprar outra, vou comprar uma que dure bastante. E aí eu fui pra comprar, assim, não tava indo comprá-la, né? Eu tava na loja, comprando outras coisas, aí vi uma luva e falei assim, tem aqui a luva, será que eu já não compro agora? Que eu tô precisando. Porque, gente, precisar por precisar, você tá precisando de tudo. Se você parar ainda pra abraçar as precisões aí que as marcas te imputam, você precisa de tudo. Aí eu falei assim, até que seria bom ter uma luva melhor. Mas aí eu peguei e falei assim, é uma urgência? Eu tô com 0 luvas, não tem mais luvas, acabou. Não, ainda tenho algumas luvas, ainda, se duvidar, nem sei ali, mas acho que ainda dura, sendo que eu vou uma vez por semana naquele voluntariado, ainda deve durar uns 4 meses aquelas luvas lá. Aí eu não comprei. O que aconteceu? Na mesma semana eu fui lá no voluntariado, alguém me viu com a luva descartável e falou assim, eu tenho luvas novinhas aqui que não são descartáveis, só pra você. E me deu. Até tem pessoas aí que costumam dar conselhos financeiros, né, pessoas da área, e elas falam que uma das coisas para você também ficar atento é os dizer não para algumas ajudas. Saber receber ajuda também te ajuda no quesito de, às vezes você tá gastando tanto aí que você, se aceitasse a ajuda das outras pessoas, não precisaria estar gastando tanto assim. Então tem gente que às vezes tá pagando no dinheiro por ser às vezes alguém orgulhoso, por ser alguém que quer provar uma independência, que quer provar um ponto e, gente, como eu falei, mano, tá todo mundo desesperado para gastar dinheiro, é só você deixar. Aí você ou vira a pessoa que gasta o seu dinheiro ou você deixa os outros gastar o dinheiro deles, e aí? Hoje eu falei muito mesmo, mas era necessário. Sempre que o negócio se estende é porque tem coisa aí, eu tô até sem voz, tá, gente? Que eu falo, vocês viram, né? Vocês viram tudo que eu falei. E acho aqui que falei tudo. Falar que, gente, ouça a voz da experiência. Que tá vivendo com pouco pra te falar assim, você também consegue viver com pouco, gente. Você também... Gente, olha, eu adoro fazer esse exercício de teste. Eu gosto de me testar. Não vive sem? Prova aí que não vive sem. Não sei o que, vamos ver então se não... Faça com você esse teste. E muita gente faz. Tem até uma mulher que eu vi que ela tá fazendo um teste de ficar 1 ano sem comprar nada. Não sei como é que ela tá fazendo com coisas de comida. Não sei, eu acho que talvez tenha, obviamente, coisas ali que ela deve estar falando de consumos do tipo roupa, não vi. Pesquisa lá e depois você me fala como é que tá correndo. Eu gosto de fazer esses testes comigo. De ver assim, tá, então eu vivo sem isso? Eu não vivo sem isso? Como é que é isso pra mim? Faça com você esse teste. Eu preciso realmente disso aqui? Como, por exemplo, eu fiz com a luva, né? Eu tenho um ímpeto de comprar isso aqui. Porque, gente, pelo amor de Deus, sabe esse meme de é de 5 em 5 que a fatura vira 1.000? Como que isso vira 1.000? Não tendo consciência no que está fazendo. Não tendo consciência do passa cartão aqui, passa cartão ali. É tudo baratinho. Não é baratinho, gente. Tudo tem valor. E começa a ser um sentimento ao contrário. O não gastar se torna muito mais prazeroso do que o gastar. Juro pra você. Quando eu volto de rolê que eu falo, gente, eu não gastei nada e me diverti. Eu não gastei nada e ainda foi legal. Nossa, olha que legal. Eu fui numa loja, eu vi todas as roupas e não comprei nenhuma. Que sabor! Você começa a ver que, cara, a vida é mais simples do que a gente imagina. E a gente tá sendo escravo de propaganda. A gente tá sendo escravo de necessidades que não são nossas. A gente tá sendo escravo. Eu já tenho Gente, eu já tenho roupa. Não é como se eu estivesse andando pelada. Eu já tenho um montão de roupa. Eu preciso de mais roupa. Não, eu preciso, sabe? Porque não tem blusa. Tá. Você não tem blusa nenhuma. Agora você sai ali, vai pegar um frio porque você não tem blusa nenhuma. Não, eu tenho umas assim, mas é que eu já não gosto.
Você sempre vai achar motivo para justificar o porquê você tem que gastar dinheiro. Não se preocupa nem de pensar e pesquisar motivo, que você já tem. Comece a exercitar o outro lado, o motivo para não comprar, para não gastar, que é o que eu faço comigo. Ah, mas aquilo é legal. Tá, mas eu já tenho isso que já resolve o meu problema. Tá, mas eu já faço isso e já tá, a solução já tá feita. Gastar, investir nisso é qualquer outra coisa menos eu. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho aqui umas medalhas. Teve 2 corridas que eu fiz, de corridas, né? Que não me deram medalha. Nem todas dão. Aí eu pensei assim, nossa, mas eu queria tanto que tivesse todas as medalhas das corridas que eu competi. Aí eu pensei assim, será que eu não mando fazer as medalhas do negócio? Aí eu falei assim, nossa, ó a louca, né? Ó a louca. Quer medalha pra quê? Ela vai se dar medalha. Já tá corrida, já fiz, já aconteceu e ela quer se dar medalha. Quer dizer, quer gastar dinheiro pra provar o quê pra quem? Você já correu a corrida, ô maluca? É que eu pensei, não, é que tá todas as medalhas aí, é uma coisa assim de que tá faltando a medalha, mas daí... Charlie, cala a boca. Viu como eu também perigo a fazer essas coisas aí? E no mais, entenda, gente, você pode sim ter essa vida que você tá pensando. Fecha o olho aí, imagina que você tivesse dinheiro agora, que você não tivesse que se preocupar com nada. Que vida você teria? O que realmente falta pra você ter essa vida? Lembra que eu falei? Ai, mas é que eu queria fazer isso, aquilo, outro, mas para isso precisaria de tempo e eu não tenho tempo porque eu preciso trabalhar. E precisa trabalhar tanto assim? Precisa de ter tanto dinheiro assim? Olha o exercício que eu tô passando nesse momento agora de minha vida. Eu tô vivendo com menos, olha, bem pouco mesmo. Bem pouco mesmo. E eu escolhi isso e ter tempo do que ter dinheiro e não ter tempo e estar infeliz e estar, tipo, em situações merda. E isso vai ser pra sempre? Eu sempre vou viver com muito pouquinho dinheiro? Claro que não. Claro que não. Mas eu estou me colocando no estado de consciência de que eu não tenho mais problema com a ideia de viver com menos, porque eu estou provando pra mim que eu consigo viver com menos. Não vai me dar mais esse medo, esse circo-tico. E quando você olha, por exemplo, uma coisa que eu vou te falar que eu achava assim, nossa, ai, esses vídeos das pessoas assim, em casa, pintando, e, sabe, saindo pra correr, e fazendo as suas comidinhas. Eu não preciso ficar rica pra fazer isso, gente. Eu já estou fazendo isso. Você acha que eu investi dinheiros e rios de dinheiro em coisa de pintura e curso? Porque às vezes as pessoas fazem isso. Eu tenho alguns amigos que eles adoram fazer esse rolê de tipo assim, quer ter um novo hobby, nem sabe se vai gostar ou não, e quer investir rios de dinheiro num novo hobby. Eu falo, gente, faz pouquinho, vê se você gosta, gostou, aí você investe mais. Para de ser louco e burro. Comecei a querer pintar, aqui o quadrinho. Comecei a querer pintar. Você acha que eu fui lá e investi rios de dinheiro? Claro que não. Fui lá, comprei umas telinhas barateza, umas tintinha tabajara, uns pincelzinho podreca. Vou trabalhar com o que eu tenho. Se eu gostar, aí eu vou comprando mais coisinha. Eu tô até hoje com as tintinhas tabajara. Não preciso de tinta fodástica nem nada, gente. Não tô fazendo tintura a óleo. Não, é acrílico. É só pintar, é só um negócio ali. Calma, não sou uma artista renomada, calma. Então, mesmo hoje, ganhando quase nada, eu estou na minha rotina de eu pinto meus quadrinhos, eu vou pro parque que é de graça, que vou aqui correr. As corridas que eu compito. As competições de corrida das quais eu participo, você acha que eu me inscrevo? Você acha que eu pago ali o valor da corrida? É claro que não! É claro que não! Se eu posso correr de graça, por que eu vou pagar? Ai, mas é que ganha camiseta e ganha... Eu nunca, a partir do momento que eu vi que eu não usava mais camiseta, que eu nunca gostei de usar camiseta de corrida, eu não gosto, eu gosto de ir com a minha roupa. Então por que eu vou gastar dinheiro pra ganhar camiseta e não sei o que, não sei o que? Eu não preciso. Se eu chego na corrida, eu consigo correr, eu mesma cronometro meu tempo com o meu relógio, que eu já tenho. Depois eu vou lá no site e vejo lá qual foi a colocação do tempo próximo do meu. Ai, foi tal, então pronto, fiquei nessa colocação mais ou menos. As medalhas que eu ganho, eles dão pra todo mundo que participa. Eu nem me inscrevi e ganhei medalha. Vou lá, coloco minhas coisas no bengaleiro sem estar inscrita nem nada. Eu vou gastar dinheiro? Você começa a ter essa sagacidade, gente. De, se eu não preciso pagar, por que eu vou pagar? Aqui, gente, aqui, ó. Você começa a ficar muito esperto aqui, ó. Para de gastar dinheiro com coisa que você não precisa gastar dinheiro. Tá bom? É isso. Me comenta aqui se fez sentido pra você, em que momento você tá, se você sente hoje que você é essa pessoa que fica aqui, ou se você tá assim,
O que tá movendo hoje a tua vida financeira, se é a tua criança interior, se são os seus traumas, se é a vontade de querer que te gostem, querer que te admirem, o que tá dominando hoje, né, a tua vontade ali de gastar dinheiro, se você tá no perrengue, mas tá com iPhone, tá, quem olha pra você fala, nossa, a vida da pessoa, porque isso acontece muito, eu vou dando um exemplo aqui. A gente olha as pessoas à nossa volta gastando dinheiro e a gente tem as necessidades básicas, né? De comer, de se vestir, de ter um teto, de não sei o que, com dignidade. Aí a gente, quando olha uma pessoa gastando com o supérfluo, a gente pensa assim, que ela atendeu ao básico, sobrou dinheiro e aí ela está comprando o excedente, o esbanjando ali. E às vezes não, gente. Às vezes as pessoas não têm o básico e estão aqui só ostentando. Elas estão aqui, que até a pirâmide de Maslow que a gente fala que hoje ela é totalmente invertida. Quer dizer, as nossas necessidades básicas estão abaixo, né, em relação à menor importância do que a necessidade do status que hoje se cria nessa porra dessa sociedade. Mande para um amiguinho seu esse conteúdo, comente hoje como é que tá a tua vida financeira, se você já passou por esse exercício que eu tô vivendo hoje de viver com menos e se provar que é possível sim. Lembrando que eu já ganhei mais e já tive uma vida assim, ó, vamos gastar, vamos de Uber pra lá e pra cá, vamos comer em todos os restaurantes que eu quiser, não vou passar vontade. Existem todas as catieles, eu sei viver no pouco e sei viver no muito. O que não pode acontecer é eu não saber viver. É isso, gente, que a nossa felicidade não dependa do dinheiro e que ele não nos domine. O dinheiro tá aqui para nos servir e não o oposto. Siga Cativeiro Cast para episódios semanais de autoconsciência e que essa autoconsciência também atinja a sua vida financeira. Não deixa de se inscrever, gente, e comentar e interagir para que o YouTube entenda que eu tô aqui e sou relevante para você, tá? E juntos em algum momento, porque não, a gente monetiza esse YouTube junto e aí você me vê em melhor resolução, tá? E olha só o exemplo que eu te dou. Ó, quanto tempo que eu tô gravando aqui com baixíssima resolução. Eu tenho um telefone que tem uma resolução melhor, porém, ele já me deixou tantas vezes na mão e tá sempre sem memória, então eu falei, foda-se, você acha que eu vou parar meu trabalho por conta de resolução? A gente vai continuar entregando episódio em baixa resolução até a minha voz acabar. Obrigadinha, gente. Um beijinho e até a próxima.